boa noite. Estamos iniciando mais um podcast com o seu doutor. É um patrocínio da nossa Policlínica Sagrada Família, onde nossa especialidade é você. O podcast com o seu doutor nasceu há algum tempo atrás do pensamento de que existem vários podcasts, por vezes até muito bem feitos, muito bonitos, mas as pessoas, por vezes, comentam assuntos da área de saúde dos quais não fazem muita ideia. Não estou aqui desmerecendo ninguém, mas a gente vê uns podcasts realmente completamente perdidos. E aqui na Policlínica Sagrada Família, que nós temos um corpo clínico de 30 profissionais, nós estamos chamando esses profissionais que sabem exatamente o que estão falando. E hoje nós estamos convidando um desses nossos profissionais, que é a doutora Sinara Dourado Correia. Ela é médica, é cirurgiã geral, ela é professora de medicina, dos cursos de medicina aqui em Vitória da Conquista, da UFBA e da AFIA, com mestrado pela própria UFBA, numa temática que nós vamos abordar hoje. Então estamos conversando com a médica, cirurgiã, coloproctologista, e que vai abordar um tema especificamente, que é o HPV, que é o tema onde ela fez o mestrado lá na Universidade Federal da Bahia, onde é professora, e inclusive tem projetos de continuar estudando essa temática, que ela tem já a experiência aí de leitura, de literatura e da vivência. Doutora Sinara, muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, realmente é uma oportunidade muito interessante, né, poder falar sobre saúde, falar sobre um tema onde eu me sinto muito afim, cumprimentar todos que estão aí nos ouvindo, nos vendo pelas redes, cumprimentar inclusive também o professor Augusto, né, também professor, pela iniciativa, pelo projeto, pelo convite, né, é muito bom poder falar sobre medicina, né? Eu sou professora de medicina, eu falo que ensinar, né, conversar sobre medicina é sempre muito gostoso. Num tema, então, onde foi realmente estudado, né, bastante estudado no processo de mestrado, então é um tema que eu gosto muito, tenho uma afinidade grande, e vamos então conversar sobre ele. Inclusive aqui nós vamos parabenizar logo os cursos de medicina de Vitória da Conquista da UFBA e da UESB. Eu sou professor da UESB, na área da UFBA, que no ensino, no ENAMED, que é a nossa prova aí dos estudantes de medicina, tirou nota 5, coisa que apenas 49 unidades de ensino do Brasil alcançaram, de um total de 300, e nós estamos nesses 49. Vitória da Conquista tem 2 cursos, nota 5, que é a nota máxima do ENAMED, e eu ainda faço uma brincadeirinha, porque alguns professores da UFBA são egressos da UESB. Então, na verdade, nota 5 é quase da UESB. Nota 10 para nós, então, né? Nota 10 para a Vitória da Conquista. HPV. Doutora Sinara, o que é HPV? Deve ser uma sigla, né? HPV é uma sigla, né, para um vírus, né, para uma doença, é o papiloma vírus humano, né? A sigla vem da origem do inglês, né? Que é justamente, é um vírus de DNA, né? Acho que não cabe ficar falando aqui sobre muita biologia, mas é um vírus que infecta, né, as células humanas e que tem manifestações em regiões genitais, né, regiões de epitélio de transição. Então, em região perianal, em região vulvar, genital, em região peniana, em região de mucosa também oral, né, que é uma região também de epitélio de transição. Então, o HPV é um vírus que tem predileção por esse tipo de epitélio, por esse tipo de tecido. A primeira definição, doutora Sinara, um vírus de DNA. Só puxando um pouquinho da biologia, o que é um vírus? O vírus é uma estrutura, uma informação genética. Então não é uma célula completa, ele precisa de uma célula do corpo humano para fazer. E ele leva a informação, e com essa informação ele produz o que ele quer. E aí vem a preocupação, porque o HPV ele foi a principal causa do câncer de colo de útero, e ainda é. Mas parece que isso, felizmente, está sumindo com o tempo, não só com os próprios preventivos, o Papa Nicolau, que é um ambiente da ginecologia, não é o nosso ambiente, mas que era o câncer mais comum do colo de útero, que não é mais nas mulheres por conta dos preventivos, e no futuro talvez desapareça, porque nós temos umas vacinas hoje, né? A vacina para o HPV, né, hoje inclusive ela é disponibilizada na rede pública, a vacina quadrivalente, que ela protege contra os 4 principais tipos de vírus mais prevalentes, os dois mais prevalentes que causam lesões benignas, né, que são as verrugas, e os 2 mais prevalentes que causam câncer na região, né, que é o 6, 11, 16 e 18. Então, a vacina ela já é disponibilizada na rede pública, né, disponível para crianças, meninos e meninas entre 9 e 13, 14 anos. Então, tem essa disponibilidade na rede pública. Na rede privada, ela é possível ser utilizada em outras populações. Na rede pública também pode ser utilizada para pacientes
imunossuprimidos, pacientes HIV positivos, pacientes em uso de PrEP, né, que tem relação com HIV. Então, a vacina, como ela protege contra os principais, né, contra os mais prevalentes, então a gente acredita que no futuro essa vai ser uma doença muito melhor limitada. A gente não pode falar de extinção, né, porque é difícil conversar sobre extinção, se tratando inclusive de uma doença viral, mas a gente pode falar de um bom controle da doença. E como você bem falou, né, o HPV, ele, na maioria das vezes, e a gente deve tranquilizar, inclusive, a população em relação a isso, na maioria das vezes ela causa lesões benignas. Ok, mas existe o risco do câncer associado, né? E aí o câncer da região, o câncer de colo de útero, né, da região genital feminina, ele ensinou muito pra gente aqui na área da proctologia, né, porque fez todo o desenho, né, todo o caminho de como diagnosticar, como tratar, como abordar essas lesões, e a gente já pega o caminho andando, né, já pega parte do caminho já feito, mas o preventivo, né, você conseguir fazer, hoje é uma medida de saúde pública, ele é muito bem difundido, então todas as mulheres com idade sexualmente ativa, com vida sexual ativa, devem fazer o preventivo a cada ano, a cada 2 anos. Isso é feito na rede pública de maneira muito dinâmica, né? Não só por médicos, mas também por profissionais, outras áreas da saúde, né? Por outros profissionais de saúde. Então você deixa isso de maneira muito ampla, muito acessível. E aí você acaba mudando, né? Fazendo a modificação da doença lá na frente. Se eu faço a prevenção aqui atrás, o vírus ele existe. Ele está aí, um vírus, inclusive, extremamente prevalente. A gente tem alguns estudos, assim, chocantes, inclusive, em relação à prevalência do HPV. Então, ele é um vírus extremamente prevalente. Mas se você vigia, se você faz a prevenção, você faz com que ele seja um vírus inocente, vamos dizer assim, né? Onde você tira ele da doença de maior gravidade, que é o câncer, né? Veja um primeiro detalhe importante, interessante a gente comentar, sobre a vacina aqui das crianças de 9 anos, pré-adolescentes, 9 a 12 anos, né? Olha só, um dia eu estava comentando sobre vacina e eu senti coisas da humanidade, né? Algumas pessoas dizem, mas a gente vai vacinar uma pessoa de 9 anos por causa de uma doença que é sexualmente transmissível? Assim, talvez não admitindo que 9 anos fosse a idade de ter vida sexual. Olha, entenda, você está fazendo uma prevenção porque aquela pessoa é possível que um dia tenha vida sexual e nesse momento já vai estar vacinado contra, como bem falou a doutora Sinara, os 4 tipos mais causadores de problemas e possivelmente se livrará de ter não só o condiloma acuminado, né, que é a doença de transmissão, é uma infecção sexualmente transmissível, uma doença transmitida por ato sexual, como do câncer também que se associa. Então a vacina da pessoa de 9 anos é pensando no futuro dela, né? A ideia, inclusive, né, quando o Ministério da Saúde traz essa idade para vacinação, é justamente para que você pegue a população que ainda não tem vida sexualmente ativa, para que você realmente proteja. Ok, e aquela pessoa que já tem vida sexualmente ativa, ela pode ser vacinada? Sim, ela pode ser vacinada, mas ela já foi exposta. Então a vacina, ela diminui a eficácia. E se tratando de saúde pública, você deve trabalhar muito com o custo-benefício, né? Então se eu consigo pegar a população que ainda não está sexualmente ativa, ainda não está exposta ao vírus, eu consigo proteger muito mais, então faz muito mais sentido. Então, realmente, o ideal é que tenha a proteção antes da exposição. É justamente para isso que existe, então, leve suas crianças para vacinar e não pergunte muita coisa, não. Só leva, só vacina. Vacina, na história da humanidade e da medicina, algumas coisas mudaram o perfil da humanidade. Vacina foi uma delas. Lá com Jenner, que foi a vacina contra a catapora, né? A varíola. Qual foi? Edward Jenner. Foi a varíola, que era Inclusive o nome vacina é porque vem de vaca. Eram as mulheres que tiravam leite, que faziam ordenha, que tinham exposição à varíola das vacas e elas eram imunes naturalmente. E o Jenner teve a ideia de tirar uma pústulazinha de uma mulher dessa e injetar em um menino, uma criança, e essa criança não teve a doença. Então daí surgiu a ideia da vacina, de você estimular o organismo a produzir anticorpos contra a doença que existe. E as vacinas, os cuidados sanitários e o descobrimento dos antibióticos foram coisas que mudaram o perfil do mundo. Revolucionou. Mudou a história da medicina, mudou a história da doença, de várias doenças, né? Várias doenças. Se a pessoa já tem um diagnóstico da doença, já que estamos falando de vacina, já tem as verrugas, ainda é válido mesmo assim vacinar, doutor? Sim, na verdade, os protocolos para o HPV perianal, eles ainda são assim, protocolos ainda muito em transição, muito em mudança. Porque a gente tem, né, a história da ginecologia, que já estuda há muito tempo o HPV, a relação com câncer de colo de útero, a relação com
a própria doença benigna também, colo de útero, mas na região perianal os estudos ainda são muito primários, então os protocolos, eles ainda são muito mutáveis, vamos dizer assim, eles mudam. Então, assim, a nível de saúde pública você não consegue mais, né, que essa pessoa vacine, está fora, inclusive, da faixa etária, né, se ela já tem exposição, já tem doença, fica fora da faixa etária. Mas a recomendação, em forma de saúde individual, né, quando você está tratando com o indivíduo, é sempre vacinar. Porque a vacina, ela protege contra os 4 principais tipos. Clinicamente falando, não faz diferença qual HPV que o paciente tem. Existem mais de 200 tipos de HPV identificados, mais de 40 que infectam a região anogenital. Então, não importa exatamente eu saber se aquela verruga é do HPV 6, do HPV 11, do 17, do 18, do 33, do 31, não importa saber, porque eu vou manter os mesmos cuidados de saúde para esse paciente. Ele tem que manter vigilância, principalmente em relação à prevenção ao câncer. E a vacina, ela protege contra esses 4 principais tipos, e os estudos mostram, inclusive, uma imunidade cruzada, que a gente fala, né? Não protege exatamente contra um outro tipo de HPV, mas ele traz uma proteção maior do que aquela pessoa que não foi vacinada. Então, é uma imunidade parcial, vamos dizer assim, não posso dizer que protege, né? Não é uma vacina para aquele tipo de HPV, mas quando a vacina entra no organismo da pessoa, faz reações imunogênicas tais que consegue proteger também contra outros tipos de HPV, não de uma maneira 100%, não de uma maneira completa, né, de forma que eu possa dizer que está vacinado, mas que traz essa proteção também. Então, a própria vacina, a gente costuma dizer que ela mexe com o sistema imune do paciente e ela consegue proteger contra mais tipos. Então, é sempre importante vacinar. Eu, particularmente, sempre recomendo todos os meus pacientes que chegam com o diagnóstico, que a gente propõe um tratamento, que vai fazer o acompanhamento, eu sempre proponho a vacinação para esse paciente. Chegar com o diagnóstico, e nós já estamos falando das verrugas, no caso. Já tem uma manifestação clínica da presença do vírus nos nós, as verrugas. Mas além dessa pessoa que tem verrugas, tem algum tipo de comportamento, algum tipo de pessoa que deveria fazer um exame e procurar lesões, mesmo sem saber se tem? Essa é uma pergunta bem interessante, e é quando a gente fala sobre prevenção, né? E aí a gente deve conversar muito sobre prevenção. O HPV ele é extremamente prevalente, né, como eu falei anteriormente. Alguns estudos, inclusive, mostram a prevalência do Brasil, ela oscila entre 45% e 55%, a depender do estudo. Ou seja, é extremamente prevalente. Metade da população teve contato com o vírus do HPV, com alguns dos vírus, né, porque são vários subtipos. Então, teve contato. Então, assim, eu tenho que manter vigilância para essa pessoa. Mas quais são as pessoas que têm mais chances de ter, né? Se ela tem a manifestação da verruga, tá fácil. Porque a pessoa vai ali notar, né, na região perianal, no colo do útero não, né? Porque é interno, a pessoa não sente, não percebe. Por isso que faz já o preventivo, inclusive. Para procurar, né? Para procurar lesões que não são visíveis. Na região perianal, você tem uma verruga, né? Aquela lesãozinha vegetantezinha, parecendo, a gente fala, parece semelhante a uma couve-flor, né? A medicina faz algumas analogias um pouco bizarras de vez em quando. Mas, assim, é porque é uma lesãozinha vegetante. Ok, como você disse, né? Já tem o diagnóstico, vamos tratar. Mas quais são aquelas pessoas que devem procurar pelas lesões e que não têm lesões visíveis, né, que a gente chama de lesões subclínicas? E existe sim esses grupos, né, que a gente chama de grupos de risco, que são as pessoas que têm maiores chances de ter contato com HPV na região perianal. E aí entram as pessoas que praticam sexo anal, né? Então, homens que fazem sexo com homens entram nesse grupo. Pacientes com HIV, né, que convivem com HIV. Que já tem porque já tem uma imunidade diminuída, então a chance do HPV desenvolver, né, e não só a imunidade diminuída pelo HIV, mas também o próprio fator de risco, porque também é uma doença sexualmente transmissível. Então, até o paciente que chega com HPV, a gente, por ser uma doença sexualmente transmissível, a gente chega e faz toda uma varredura para outras doenças sexualmente transmissíveis. Porque se a pessoa teve contato com HPV e o contato ele é majoritariamente por via sexual, então ele pode ter tido contato com HIV, contato com sífilis, contato com hepatite B, com hepatite C, então com HTLV, então herpes. Então a gente faz todo esse rastreio para outras doenças sexualmente transmissíveis. Então o paciente com HIV, mesmo tratado, mesmo tendo carga viral controlada, né, indetectável, né, que hoje já é uma busca factível, fácil, né, bem corriqueira, mesmo tendo CD4 normal, esse paciente deve fazer investigação para HPV na região perianal, porque ele pode ter tido contato com a lesão e não ter manifestação, e de repente, quando tiver manifestação, já pode ser manifestação de um câncer. Então, assim, a gente fala de prevenção justamente por conta de fazer essa busca ativa dessas lesões que não são clínicas, são lesões subclínicas, e para isso a gente tem um exame
de anoscopia de magnificação, que é semelhante ao preventivo ginecológico, né? Ele leva outro nome porque... Nasceu, inclusive, com o mesmo aparelho do outro. Né? A gente fala até assim, o coposcópio, coposcopia anal, né? Que o coposcópio, na verdade, até na origem da palavra, se refere à parte vaginal, né? De colo de útero. Mas a gente fala de coposcopia anal, já fazendo essa analogia para a região anal, justamente para poder buscar por essas lesões subclínicas. Então, pacientes, homens que fazem sexo com homens, pacientes que têm HIV, que convivem com HIV, pacientes imunossuprimidos de forma geral, e aí entre os pacientes transplantados, usuários crônicos de corticoide, justamente em função da imunidade diminuída. E os estudos falam também, inclusive, de mulheres que já tiveram lesão por HPV na região genital, deve ter a região anal investigada. Não corriqueiramente, mas pelo menos uma vez na vida deve ter a região anal investigada, mesmo sem prática de sexo anal, porque o HPV ele se dá pelo contato, mas o contato com secreções. E durante a relação sexual, você pode ter ali um misto de secreções e que pode acabar contaminando a região anal, mesmo sem penetração na região anal. Anoscopia de magnificação. Além de aumenta 3 vezes, 1,5, 3 vezes. Isso, aí você vai na lente, né, de aumento, mas você tem um exame que ele é sensibilizado, né? A gente coloca o ácido, um ácido a 3%, o ácido acético a 3%. É um ácido baixo, não arde, não vai causar nenhum tipo de queimadura, nada disso, mas ele vai sensibilizar justamente as lesões por HPV para que elas apareçam quando a gente coloca uma lente de aumento e consiga visualizar essas lesões e identificar a presença ou não delas. Tendo a presença dessas lesões, né, que são identificadas durante o exame, aí é coletado o material e encaminhado para a biópsia para confirmação dessa possibilidade diagnóstica. O diagnóstico geralmente é justamente histopatológico, é feito com o médico patologista que pega a lâmina e avalia se tem lá os coilócitos, enfim, né, as alterações celulares esperadas pelo HPV. O nome colposcopia anal é porque nasceu exatamente daquele colposcópio que faz exatamente a mesma coisa no colo do útero. Que você aumenta, que você usa os ácidos, usa as substâncias que faz com que as lesões fiquem mais visíveis. E depois de encontrar essa lesão sendo confirmada, o tratamento seria remoção cirúrgica, alguma cauterização química? Como é que se faz? Na verdade, quando a gente identifica o local de lesão, a gente já está tratando, porque a gente já está tirando aquela lesão, né? Aqui está indo para o estúdio, já está indo para o estúdio, já está sendo tirada, só que você faz um acompanhamento mais próximo para esse paciente. Porque você tirou a lesão, a não ser que seja uma lesão maior do que a que você está visualizando, né? Você não precisa tirar toda a lesão para biópsia, aí vai encaminhar realmente para tratamento cirúrgico. Mas se for a lesão pequena que você tirou e ali já foi para biópsia, esse é um paciente que vai ser seguido em menos de um ano, geralmente há 6 meses, você vai repetir o exame, identificar se houve nova lesão, se aquela lesão ela sumiu, se ela desapareceu, está sempre acompanhando de perto esse paciente, se a gente puder evitar a formação do câncer nessa região. Aí esse paciente é um paciente que a gente investiga. Essa lesão subclínica que foi identificada é um HPV do tipo oncogênico, não oncogênico, esse eu preciso ter um pouco mais de atenção. O que também não significa que o segmento dele vai ser diferente, ele vai continuar seguindo, porque o que a gente observa, que os estudos mostram, inclusive, pela gama, né, de tipos de HPV que a gente tem, é muita co-infecção. Então, se eu identifico ali, de repente, naquela amostra que o paciente tem um HPV não oncogênico, não significa que ele já não tenha tido já contato com HPV oncogênico. Ou que no futuro próximo, já que ele vai manter, né, a vida sexual ativa, ele possa ter contato com HPV oncogênico no futuro. Os estudos mostram muito isso, sobre co-infecção e infecções repetidas. Ok. Foi dito aqui da população de risco para fazer o exame. Então, as mulheres que têm o HPV já em colo de útero genital, homens que fazem sexo com homens, pessoas que por quaisquer motivo tenham uma imunossupressão, tanto da doença do HIV como de outros que usam medicamentos. Então, toda essa população precisaria fazer essa anoscopia de magnificação. Toda essa população tem indicação de ser feita. Lembrando que as mulheres que tiveram, né, infecção genital pelo HPV em algum momento da vida, elas devem fazer, em algum momento, a investigação na região anal. Não deve ser corriqueiro. E essas outras populações que a gente colocou aqui, né, homens que fazem sexo com homens, HIV positivos, transplantados, imunossupressos, eles devem fazer pelo menos uma vez por ano. Essa é uma informação interessante porque, como a doutora Sinara falou no começo aqui, a gente fala de prevenção. Prevenção, você está procurando uma doença que talvez não exista ainda, identificando fatores que levem a ela, ou que exista já da forma subclínica, não visível, mas que nos exames se detecta.
Então, esses grupos deveriam fazer uma anoscopia de magnificação uma vez por ano. Uma vez por ano. Ou seja, vai cair na fila dos exames também. Porque os anos vão passando, você vai precisando fazer coisas. Prevenção, né? As prevenções entram na fila. Prevenção, porque assim, se não faz a prevenção e o paciente faz parte desse grupo de risco, ele vai ter a vida abreviada. Porque ele vai ter, né, vai ser acometido por uma doença que poderia ser prevenida e ele não vai ter, né, a longevidade esperada, porque o que a gente está buscando é isso, né? A longevidade e a qualidade de vida. Então, se eu consigo fazer uma prevenção, é porque eu mudo a história de uma doença que seria prevista de acontecer. Então, e essas populações, eles mostram, inclusive, a anoscopia de magnificação, ela veio com muita força, porque mostra que, justamente o que aconteceu com o câncer ginecológico, né? Ele tinha uma incidência de câncer na região altíssima, tinha uma prevalência altíssima na população, e aí, quando eu instituo a prevenção, cai o índice de câncer brutalmente, e aí eu tenho hoje dados semelhantes nessas populações, principalmente pacientes com HIV, que são bem estudadas, a população bem estudada. Então, eu tenho a população com HIV com um índice de câncer anal semelhante aos índices de câncer genital nas mulheres antes da introdução do preventivo. Ou seja, eu já sei o caminho para poder fazer. Por que eu consegui, com a doença semelhante, a prevenção diminuir o índice de câncer? Então, eu tenho que uma doença semelhante, o que eu tenho que fazer com essa população? A prevenção. Fazer a mesma rotina para todos eles. Que aí o resultado já tá esperado, né? É reprodução, é como a ciência trabalha, né? E olha que nós não estamos falando ainda da diminuição da doença, por exemplo, do câncer de colo de útero, por responsabilização das vacinas, que essas são mais recentes. São recentes, essa resposta vai ser mais um longo prazo, né? Ela vai sumir, vai ter o efeito de sumir no futuro, mas nós estamos falando da diminuição do câncer de colo de útero, que no passado era o mais comum nas mulheres e deixou de ser com o preventivo, efetivamente. Acho que é difícil alguém hoje não saber mais que precisa fazer prevenções. O câncer de próstata tem uma prevenção por idade, o câncer de mama tem por idade, o câncer de intestino, que é outro assunto que nós lidamos muito, tem. E nós estamos falando aqui que talvez as pessoas não saibam tanto, que é não só o HPV, como essa indicação de populações específicas para fazer exames anuais. Ou seja, vocês que estão nos ouvindo, levem essa informação, transmita às famílias, aos ambientes. E se precisar de alguém para fazer uma palestra no seu ambiente, eu sei que a doutora Sinara adora isso. Professora de carteirinha, gosta, tem conhecimento. Com certeza, é só chamar que ela vai lá e explica direitinho como é que é. Professora de família, né? Vamos dizer assim, que a carreira vem de família. Por uma pequena coincidência, a doutora Sinara é minha sobrinha. Isso é só uma coincidência. Nos formamos exatamente na mesma escola baiana de medicina com 20 anos de diferença. É uma pequena diferença de tempo. Pequeno delay de diferença, que deve ser mais ou menos a idade que a gente tem de diferença, já que entramos na faculdade lá muito jovens. Onde é que eu estava? Me perdi. Minhas anotações, letras bonitas. Além da anoscopia de alta resolução, nós teríamos, não só para acompanhar, mas dentro do tratamento, tem algumas drogas, alguns medicamentos que podem ser usados, ou seria só a retirada e a cauterização química? As doenças benignas, né, as verrugas pelo condiloma, né, pelo HPV, elas têm uma infinidade de tratamento, assim, diversas opções que a gente pode estar utilizando para tratamento. O câncer, né, quando instituído, tem que ser tratado realmente quanto câncer, né, a abordagem é diferente. Mas a lesão benigna, ela tem várias formas de tratamento, deve ser investigado, inclusive, individualmente, né, a decisão deve ser individual, o médico e o paciente, mas você pode utilizar pomadas em casa, você pode utilizar ácido em consultório, né, aplicação semanal, você pode utilizar aplicações, inclusive por crioterapia, né, que a gente faz uma aplicação única, podendo ser repetida por 30 dias, para que essas lesões caiam. A gente tem, assim, diversas formas de tratamento cirúrgico, né, excisão cirúrgica, você pode ser feito também, se tem muitas lesões grandes, acaba que a cirurgia pode ser a melhor opção. Então, assim, são várias possibilidades de tratamento para o HPV, para as lesões benignas, para as verrugas genitais, que são as mais prevalentes, né. Eu comecei falando aqui um pouco, logo no começo da nossa entrevista, sobre que a gente fala o alerta, né, do câncer, porque é a doença que preocupa, é a doença que a gente tem que prevenir, que tem que tratar, que tem que buscar. Mas a gente tem que entender que a doença pelo HPV ela é uma doença majoritariamente benigna, né, extremamente prevalente e que deve ser tratada, né, porque as verrugas elas atrapalham, inclusive, a vida, a rotina da pessoa, né. Inclusive, por ser de transmissão sexual, as verrugas, quando elas estão ativas, as verrugas visíveis, ali existem inúmeros vírus, assim, os vírus ali estão proliferando bastante, então elas estão extremamente contagiosas nesse momento.
Então, se a pessoa não trata e ela mantém uma vida sexual ativa, então ela continua disseminando o vírus. Então, a lesão deve ser tratada, certo? E assim, vai aproveitar e dar um lembrete aqui, né? A gente fala muito, inclusive agora com o carnaval logo à frente aí, a gente fala muito sobre o uso do preservativo, é importante, é fundamental, é impensável, né, não utilizar preservativo, mas não protege 100%. É como eu falei aqui, que a infecção pelo HPV, ela se dá pelo contato, mas o contato pele a pele, ele é um contágio maior, mas o contato pelas secreções, o preservativo não protege completamente das secreções. Então, assim, você tem que tratar das lesões, tem que cuidar das lesões, você tem que entender sobre os parceiros sexuais, né? Então, faz parte da educação sexual essa parte também, a gente não pode pular isso, também não pode tratar com prurido, cheio é um assunto que sempre leva a um tabu, mas com o carnaval chegando aí, uma festa realmente mundana, né? Como o pessoal fala, a festa da carne, né? A origem da palavra. E aí tem muita festa, muita bebida, muito sexo, enfim, né, muito beijo na boca, mas você deve ter, né, deve cuidar de sua saúde e entender, né, peraí, que risco eu estou oferecendo aqui para mim, né? Eu preciso realmente entender quais são os parceiros, quem são os parceiros sexuais, uso do preservativo, tudo isso faz parte da educação sexual e prevenção de doenças. Foi dito aqui, junto do tema mais próximo, sobre as pessoas que fazem sexo talvez de forma não tão protegida e depois fazem o uso do medicamento contra o HIV. Isso mudou o perfil? Parece que as pessoas estão achando que a doença não pega mais. Eu posso fazer o que eu quero e depois eu tomo um comprimidinho. É assim mesmo? Essa é uma discussão delicada, né? A gente tem aí o PrEP, que é o que faz essa prevenção para o HIV, né? O HIV, ele é temido, ele vem realmente com a carga, né, muito grande. O paciente com HIV, pegar HIV, morrer de HIV. Hoje não se morre mais de HIV, né? As pessoas tratam, acompanham e vivem normalmente com a doença, o que é muito bom, a gente tem uma evolução muito grande. E aí o PrEP, ele vem justamente de fazer essa prevenção para o HIV. Estatisticamente, eu não tenho esses dados ainda, eu acho que não saíram ainda esses dados, inclusive. Mas, assim, com a gente conversando, a gente estudando sobre o tema, a gente sabe que se eu pego uma doença de infecção, né, sexual, de transmissão sexual, e cria um mecanismo que protege ela, as pessoas mudam a questão do comportamento sexual. Então, aquelas pessoas que estavam tendo um comportamento sexual mais comedido, vamos dizer assim, né, mais pensado, mais refletido sobre, aí passa a ter um comportamento sexual mais bagunçado, mais à vontade, só que acaba se expondo a outras doenças sexualmente transmissíveis. E assim, a gente já vê conversando, né, eu não sei se isso está estatístico, realmente eu não sei dizer, mas a gente conversa, né, com infectologistas, conversa com outros colegas médicos, e a gente está vendo aí a sífilis voltando com tudo. E sífilis é uma doença antiga, uma doença que ela é tratada, né, com antibiótico antigo pra caramba, né? O bezetacil, o famoso bezetacil. E assim, só que aí começa a oferecer resistência, você tem a sífilis, as manifestações graves da sífilis, né, neurosífilis, o paciente pode inclusive morrer de sífilis, pode ter sequelas importantes da sífilis, e essas doenças podem vir a voltar, justamente porque você pega uma doença que tinha um estigma e tira ela do estigma, porque agora o HIV já não mata mais, você protege do HIV. Posso fazer sexo em paz? Posso fazer sexo do jeito que eu quiser, com quem eu quiser, com quantos eu quiser. Amanhã eu tomo um comprimidinho, tá tudo bem? E aí tá tudo bem, o comprimido ele é contínuo, né? Ele é de uso contínuo, só que esquece das outras doenças. A mesma coisa em relação ao preservativo. É importante o uso, extremamente importante, deve fazer parte, mas não protege 100% de todas as doenças. Então, o comportamento sexual, ele faz parte. Ninguém está aqui limitando a vida sexual de ninguém, cada um faz o que quer de sua vida, mas tem que nós, né, médicos, nós temos a função de orientar. A decisão é do paciente, mas também não vou ficar passando pano em algumas situações, né? Tem que alertar e a decisão é do paciente. Ok, você toma sua decisão e a gente cuida, mas veja bem, né? Você tem que assumir as consequências dos seus atos. Eu fiz essa pergunta porque a gente, no consultório, a gente ouve muita coisa. Eu vi um dia um cidadão dizer para mim que era melhor ter AIDS do que ter diabetes. Olha só o nível de raciocínio. Porque o diabetes não tem cura. A AIDS também não. Ela tem controle. Hoje já conversa diferente, né? Isso, já tem... Você está tomando medicamento, está tão bem, está tão que controlado. Que você não tem mais doença. Que essa doença... Gente, não é assim. Nós vimos, infelizmente, de vez em quando a gente ainda vê algumas pessoas que desenvolvem pneumonias graves e que morrem por causa disso. A gente teve recente o Covid, que ele, por ser uma doença, né, inclusive no início muito desconhecida, ele pegou pacientes que tinham imunodeficiências e realmente
levou a tragédias maiores, né? Uma chance maior. A gente não... Além de ser uma comparação meio esdrúxula, porque diabetes é uma doença de uma predisposição individual ou de hábitos que você tem que desenvolve, e a outra é uma coisa que você relaxa, por assim dizer. É de contágio, né? De contágio. Contato direto com o vírus. Ou contato sexual, ou uso compartilhado de seringas, acho que isso ficou no passado também. Não sei se alguém mais faz isso, mas, enfim, são hábitos que devem ser refletidos sobre. Luísa Machado nos acompanha, muito obrigado, Luísa, por nos acompanhar. E pergunta, e a vacinação? Vacinação para evitar recidiva? Não, na verdade, a gente não fala de vacina para evitar recidiva. Eu vou aproveitar essa pergunta do gancho da recidiva, né? A vacina, ela protege contra esses principais subtipos. Ela tem uma prevenção paralela, né? Parcial contra outros subtipos. Ela aumenta a resposta imune, né? Então ajuda, inclusive, no tratamento, mas não fala sobre recidiva. Eu vou aproveitar esse gancho que Luísa falou sobre recidiva e falar justamente que o HPV, ela é uma doença que a gente também não fala sobre cura dela. A gente tem controle dela, controle da doença. Some as manifestações clínicas. Some as manifestações, o vírus continua lá. Mas o vírus está lá latente. Alguns estudos mostram que você tem, à medida que os anos vão passando, você diminui a chance, né, da manifestação do HPV, mas ele continua lá. Então a doença pode recidivar. E aí não é infrequente, né? Ou seja, a gente vê com certa frequência no consultório, paciente que trata hoje de uma lesão por HPV, e aí daqui 3 meses, 2 anos, ele volta também com a lesão de HPV, muita relação inclusive com a imunidade, né? Cai a imunidade por algum motivo, cai a imunidade pelo HIV, cai a imunidade por uma pneumonia, por uma gripe, enfim, por alguma doença, a HPV vai lá e manifesta e aparece novamente. Então ele está lá, latente. Mas a vacina não tem esse papel não de prevenir recidivas, não. Ele melhora a resposta imune do paciente, mas não fala direto sobre recidiva, não. Lucir Soraya nos acompanha também. Nos ajude com a letra, viu, nosso assistente? Está parecendo letra de médico, acho que você está trabalhando muito com médico. Mas nós médicos temos uma letra maravilhosa. Nós cá... Ela pergunta, Luci, muito obrigado, Luci, por nos acompanhar. Como é o nome do exame? Parece um palavrão o exame, né, doutora? É porque a gente fez uma adaptação, né? O exame chama anoscopia de magnificação. Mas ele pode ser também entendido como colposcopia anal, pode ser difundido como colposcopia anal, né? Anoscopia de alta resolução também é o nome que a gente vê. Ou seja, como ele vem, né? Ele é recente, então ele ainda não está... Tem alguns apelidos, tem nomes, apelidos, então desses 3 nomes você pode encontrar, né? Anoscopia de magnificação, colposcopia anal, né? Ou então anoscopia de alta resolução. Tem algum preparo para fazer esse exame? Não precisa nenhum preparo, ele é um exame sem sedação. Eu não vou dizer que ele é um exame tranquilo, porque na região anal tudo é um pouco incômodo, né? É uma região íntima, é uma região que fica escondida, é uma região que tem uma sensibilidade dolorosa maior, né? Mas não chega a ser um exame doloroso. Ele é um pouco desconfortável, ele é um exame que dura ali 5 minutos, 7 minutos talvez, porque requer a passagem de um aparelho, né? A gente tem que colocar o anoscópio, né? Que é um aparelhozinho para poder visualizar melhor a região anal e a região perianal, né? De canal anal, a parte mais interna. E aí a gente coloca uma gazezinha, né? Embebida com esse ácido que eu falei para vocês, deixa ele agir por alguns minutinhos, 3 a 5 minutos. Depois a gente passa novamente o aparelho e vem com a lente de aumento, fazendo essa visualização. Então é um exame rápido, gera algum desconforto, mas assim, não precisa de sedação, não precisa de preparo, não precisa de nada assim... De acompanhante, mudança de dieta, nada? Não, vem, faz o exame, termina o exame, vai embora para casa, a vida continua normal. Levemente desconfortável durante o exame, mas que é rapidinho, e o benefício, realmente, como a gente já comentou aqui, são inúmeros os benefícios. Então, quem tem a indicação deve fazer. Talvez seja termos que as pessoas não conhecem muito bem, mas a anoscopia é um exame comum, normal, do exame proctológico. Qualquer pessoa que se submete a um exame proctológico tem nada a ver com HPV, mas pode ter. Mas porque tem um nódulo no ânus, um sangramento, alguma dúvida, o exame proctológico em si, ele tem alguns passos. É a inspeção anal, você olha o ânus, sem nenhum esforço, que a gente chama de inspeção estática. Depois pede a pessoa para fazer uma força, a inspeção dinâmica, porque às vezes quando a pessoa se esforça, prolapsa alguma coisa, sabe? Depois tem o toque retal, que você usa o dedo e faz uma palpação dentro do canal anal.
E, por fim, a anoscopia. A anoscopia é um tubinho de plástico descartável, você passa o tubinho, tira o mandril que ele tem dentro e olha dentro do ânus, olha dentro do reto distal e do ânus. Isso é a anoscopia comum que a gente faz no dia a dia no consultório de proctologia. E foi acoplado a isso aí o colposcópio anal, que é um aparelhinho onde você vê com a lente de aumento e você, com o mesmo anoscópio, depois de colocado bota o ácido lá dentro e faz essa anoscopia de alta resolução ou de magnificação. É isso, doutora? Isso, exatamente isso. Então é um exame rápido, indolor, né? Levemente desconfortável, mas extremamente rápido e simples de ser feito, né? Ele requer material, né? Ele tem um aparelho, requer material, mas ele é simples de ser feito. É tal qual o exame preventivo ginecológico, né? Que faz ele mesmo no consultório, porque o consultório ginecológico já é próprio para isso, né? Porque faz parte da rotina ginecológica, não faz parte da rotina proctológica, porque é para pacientes específicos que a gente faz essa investigação. Mas é um exame que é feito em ambiente de consultório, nada muito... Esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais a gente está chamando a atenção aqui desta doença, deste exame, porque, por vezes, as pessoas não fazem ideia de que precisam fazer uma prevenção. E essa prevenção é a forma de identificar lesões iniciais, tratar e, talvez, lhe orientar a fazer a melhor lida possível. E como vimos aqui, citado pela doutora Sinara, que abrilhanta aqui o nosso encontro com seu expertise, seu conhecimento, é uma população muito grande. É uma população expressiva e é uma população que precisa de cuidados, né? É uma população vulnerável, né? Uma população que necessita de cuidados. Eu fiz o meu mestrado, né? O mestrado em saúde coletiva aqui pela UFBA, daqui de Vitória da Conquista, e o mestrado em saúde coletiva, né? Que a gente imagina assim, poxa, mas por que saúde coletiva, né? Porque a gente trata justamente da saúde e da coletividade, né? De forma geral, né? E aí eu consegui trazer, né? Dentro do mestrado de saúde coletiva, esse tema para HPV perianal. Eu trabalhei com pacientes com HIV, né, durante o período do mestrado, que é uma população vulnerável, né, é uma população que tem exposição, que tem um risco. Então, assim, a gente tem que, quando fala assim, o câncer anal, o HPV não, o HPV condiloma, doença benigna, ela é prevalente na população de uma forma geral. Mas o câncer anal, a prevalência dele, né, em números absolutos, é muito pequena. Ok, é muito pequena, é um tema irrelevante. Pode até ser, né, de forma geral. Mas quando eu trato dessa população específica, aí sim é um tema extremamente relevante, porque é extremamente prevalente nessa população. Então tem que ter esse cuidado, tem que ter essa atenção, tem que chamar atenção para essa população, que é o que a gente está fazendo aqui. Luci Soraya, obrigado, boa explicação. Muito Obrigada. grato. A nossa intenção aqui é justamente essa, é transformar o palavreado médico em coisas que sejam aportuguesadas para um português que todos possam entender. Essa é a nossa intenção, trazer informação verdadeira, real, de quem entende, de quem faz isso no dia a dia e orientar a população. Essa é uma ação aqui da nossa Policlínica Sagrada Família, onde nossa especialidade é você. Um tema que eu conheço menos, eu fico mais perdido. Mas isso, a gente já conversou bastante, né? Porque acho que o foco principal é prevenção. Então a gente falou bastante aqui sobre prevenção. O tratamento ele deve ser individualizado, né? Depender da lesão, depender da rotina do paciente, né? Como eu falei, o tratamento das lesões benignas, elas podem ser feitas em consultório, pode ser feito em centro cirúrgico, pode ser feito em casa pelo paciente. Lembrar que o tratamento em casa é só para lesão externa, né? A lesão interna que a gente investiga em consultório, ela deve ser tratada por um profissional médico. Então, assim, deve ser muito individualizado o tratamento. Prevenção é a palavra de ordem, grupos de risco, né? Fatores de risco. A gente conversou bem, falou também bastante sobre a vacina. Eu acho que a gente abordou bastante sobre o tema. Eu falo que eu conheço pouco, que talvez por ser o proctologista assim, um dos mais antigos da cidade, no passado eu tratava muito várias doenças, inclusive acompanhei muitos pacientes de HPV. Depois da chegada da doutora Sinara aqui, e que especificamente começou a fazer um trabalho em cima dessa doença, inclusive com preocupação acadêmica, mestrado. Hoje os pacientes, alguns poucos que ainda me procuram, quando eu identifico, falam, olha, paciente da doutora Sinara, eu não faço mais. Até o próprio câncer, quando ele vem o câncer de canal anal, quando vem do HPV, geralmente ele é um câncer mais fácil de tratar. É um câncer que responde bem ao tratamento com radioterapia, com quimioterapia. Então, às vezes, excisões locais, retiradas locais, mas tem até uma existência do chamado tumor de Busch-Lowenstein, que é um palavrão, mas que já é um câncer advindo do próprio HPV, mas que por vezes necessita até de amputações de reto, de retirada do reto,
de retirada do ânus, de ostomia definitiva, ou seja, a prevenção também aborda isso. Acho que a gente não vai chegar a ver o busto de Lowenstein, porque como a doença, para chegar a esse estágio, ela é uma verruga muito grande, é uma lesão muito grande, geralmente a pessoa já se chamou a atenção. Mas recentemente, há cerca de 6 meses, eu atendi uma senhora lá no ambulatório da UESB, que tinha uma fístula perianal grande associada a uma doença avançada. Inclusive eu pedi para ela fazer um tratamento, ela sumiu de lá, mas já tinha aspectos talvez de neoplasia. Endurecido, diferente. E aí você pergunta, a pessoa tinha mais de 8, 10 anos que tinha as lesões, tinha percebido e infelizmente postergou. A gente vê isso, né? Porque a região perianal, a região anal, ela ainda é carregada de tabus, né? Às vezes a pessoa tem a doença e ela omite por muito tempo, justamente pelo preconceito do exame, pelo preconceito da doença, por achar que todas as doenças têm relação com a questão sexual. Então, assim, nem todas as doenças da região perianal têm relação com a questão sexual anal, né? Que pode trazer alguns estigmas, né? Alguns preconceitos. Então, assim, a pessoa quando tem sintomas, ela deve procurar, né? A gente fala, assim, inevitavelmente falar de proctologia é falar sobre sangramento anal, né? É um sintoma muito prevalente na população e que, na maior parte das vezes, na imensa maioria das vezes, não está relacionado a doenças malignas ou doenças de origem sexual. Felizmente, então, assim, a hemorroida está aí para todo mundo, né? Para homens, mulheres, independente de prática de sexo anal, independente de qualquer, enfim, né? De vários outros fatores de risco, mas deve ser investigado. De repente a pessoa tem um sangramento e acha que tem hemorroida, que é muito comum, inclusive, né? O paciente chegar no balcão da farmácia e falar que está tendo um sangramento e supor que é uma hemorroida, a prevalência realmente é maior. Geralmente está certo. Geralmente está certo, mas pode estar errado. Geralmente nem sempre. E aí é o que está a diferença, né? E nós, no consultório da proctologia, a gente recebe muito paciente, né? Que vem tratado por hemorroida, sendo que não tem hemorroida. Vai tratar ali o resto da vida com hemorroida e não tem hemorroida. E pode ser uma lesão, às vezes maligna, né? Uma doença, um câncer, que tem outro tipo de tratamento que pode levar a outro tipo de desfecho. Interessante isso. Eu atendi a um senhor de 62 anos. Ele tinha um sangramento a evacuar e veio preocupado com as hemorroidas. Quando eu examinei, ele tinha realmente uma doença hemorroidária, mas pela idade eu sugeri um exame de intestino. Eu fiz 6 polipectomias na colonoscopia, deram adenomas, ou seja, às vezes até o sangramento é benéfico, porque ele traz a pessoa ao consultório e você olha e fala, bom, esse seu sangramento não tem nenhuma grande importância. Não determina anemia, não determina nada. Se você quiser viver com ele, viva, mas faça um exame. Por isso a importância de procurar o profissional para ouvir de quem sabe realmente sobre as orientações necessárias para conduzir da melhor forma em se falando de prevenção. Afinal de contas, como dizia nas escritas, né, o pensamento de Morrison, acho que da década de 90, que prevenção é o estudo de pessoas assintomáticas, é o screening, né? É o estudo de pessoas assintomáticas para estabelecer se elas têm alto ou baixo risco de ter uma doença. É isso que a gente está preocupado aqui. Você tem um alto ou baixo risco de ter uma doença? Se você tem um alto risco, vamos procurar. Tem a doença, vamos tratar, e quanto mais cedo, melhor. E como a doutora Sinara falou, que as pessoas estão muito, às vezes, mais preocupadas com os estigmas sexuais. Nós, cada profissão, nós não temos absolutamente nenhuma preocupação com isso. A gente está preocupado em saber se o seu sangramento é importante do ponto de vista de uma doença ou não. Os seus hábitos, é claro que a gente pode considerar alguns hábitos que talvez não sejam saudáveis, mas isso aí são coisas de cada um leva a sua vida, né? Nós estamos preocupados com a doença. A gente tem que abordar, né? Como eu falei, nós somos profissionais de saúde, profissionais médicos, nós temos que abordar sobre prevenção, nós temos que falar quais são os comportamentos que levam ao risco de uma doença ou não, mas a decisão é do paciente, a nossa função é informar. A decisão é de cada um. O que é que você vai fazer com aquela informação? Agora, eu, enquanto profissional de saúde, né, detetora da informação, não posso esconder essa informação para mim. Então, a gente vem por aqui, né, utilizar as redes aí, para poder estar conversando mesmo sobre o tema. E quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente falar sobre doenças anais, doenças perianais, mais esse vai ser um tema bem falado, melhor falado e menor estigmatizado. Então, deve ser realmente conversado. Policlínica Sagrada Família, nossa especialidade é você. Eu conversei hoje com a doutora Sinara Dourado Correia, médica cirurgiã geral, faz parte do corpo clínico da nossa Policlínica Sagrada Família, coloproctologista, mestre em saúde coletiva pela Universidade Federal da Bahia, aqui de Conquista, com o tema HPV, professora da UFBA também, ou seja, uma pessoa que tem não só o conhecimento teórico, como prático pela experiência. Ficamos aqui, acho que contemplamos o assunto, creio que sim. Agradeço aqui a quem nos acompanhou, quem
interagir. Eu espero que vocês tenham aprendido. Essas nossas podcasts, eles são ao vivo, mas eles ficam lá no nosso canal do YouTube, que você pode passar para alguém que quiser ver, rever, olhar. E nós estamos aqui à sua disposição. Deixar aqui a doutora Sinara com as suas palavras finais, ao tempo em que agradeço novamente aqui a presença da nobre colega, grande cirurgiã e minha prezada sobrinha. Obrigada, né? Agradeço novamente o convite. Estou à disposição para outros convites. A vida é corrida, né? Com esse tanto de atribulação que a gente tem. Mas é sempre bom falar sobre saúde, é sempre bom falar sobre doenças intestinais, doenças perianais. É importante conversar sobre esses temas, é importante alertar a população sobre quais são os grupos que têm maior risco de desenvolver doença, sobre quais são os comportamentos que têm maior risco de desenvolver doença, para que cada um tome consciência daquilo e faça, né, tome as suas decisões, procure um médico, procure seu médico de confiança, analise quais são os sintomas que tem, cuidem-se, né? Acho que o importante é isso, é cuidado, é autocuidado, é investigação e prevenção. Essa é a palavra final mesmo, né? A gente buscar prevenir é sempre melhor, né, do que remediar. Isso é um dito popular antigo, mas que ele não sai de moda nunca, né? Então a palavra de ordem sempre é a prevenção. Obrigada a todos, obrigada pelo convite. Obrigado. Policlínica Sagrada Família, nossa especialidade é você. Mais um podcast com o seu doutor. Obrigado por nos acompanhar e até uma próxima. Até.